Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. É um prazer estar com vocês hoje e eu estou aqui para mais uma aula muito legal do Currículo em Ação. Então separem o material, acompanhem com a gente que tem muita coisa bacana. Vocês também podem acompanhar as nossas aulas lá pelo nosso Instagram, né? Saber, conversar com a gente, Língua Portuguesa CMSP_EM. Mas eu não estou aqui sozinha para dar essa aula para vocês. Juntamente comigo, é claro, o professor Mauro Marcel. Olá, professora Tayana. Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo. Tudo bem com vocês? Estamos dando início ao nosso quarto bimestre, mas com o material do currículo do terceiro, porque vamos fazer uma ponte do terceiro bimestre, do Aprender Sempre, para o Aprender Sempre do quarto bimestre. Vai ser bem legal, aulas maravilhosas. O tema de hoje, África e Língua Portuguesa, tema sensacional, maravilhoso, espetacular e importantíssimo. Por falar em coisas importantíssimas, professora Tayana, com licença para eu dar um recadinho na aula antes de começar. É assim, no próximo sábado começa uma sequência, um programa maravilhoso, uma sequência de aulas sobre os livros obrigatórios dos vestibulares da Unicamp e da FUVEST. Na primeira aula, sábado agora, vamos falar de Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno, Camões e Olavo Bilac à tarde. Então, gente, vai ser uma aula, foi uma aula legal, tá gravada, tá organizada bem direitinho, com carinho para vocês. Sábado próximo, das 13h30 às 14h30, uma hora de aula maravilhosa com os livros do vestibular. Você que está preparando para fazer vestibular, para poder fazer a prova, ou você que quer ler mais sobre os livros, aprender um pouquinho mais, está convidado. Quer conversar conosco? Língua Portuguesa CMSP_EM. E é isso, professora Tayana. Vamos lá, né, para a aula de hoje, que é África em Língua Portuguesa. Então, eu acredito que pelo nome da aula fica muito claro sobre o que a gente vai falar hoje. É um assunto que eu amo falar, né? Eu costumo dizer para os alunos que alguns temas, né, alguns períodos literários têm deixado de cair nos vestibulares e ultimamente a gente tem trabalhado mais avançado aí para literaturas africanas em língua portuguesa. Então é um assunto bem interessante. O professor Mauro também vai trabalhar um livro ali que eu pretendo estar com ele no Nariquete, né, aquele livro. Então também será trabalhado. Então fiquem atentos porque tem muita novidade para vocês. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar aí África em língua portuguesa. Isso já tem um grande significado. Vou pedir para o professor Mauro ler aí os objetivos da aula para a gente continuar. O objetivo da aula África em língua portuguesa: conhecer a relação entre países que têm a língua portuguesa como língua oficial, bem como sua literatura. Então, a gente, para entender, né, as literaturas africanas em língua portuguesa, a gente precisa conhecer todo esse panorama aí, quais são os países da África, o que acontece, por que é importante estudar isso, né? Eu falava que antes caía muito Lusíadas, né? Alto da Barca do Inferno, então mais esses períodos caíam mais anteriores lá, bem para trás, né? 1100, por aí da história. Agora a gente avança para muitos livros, né? E essa literatura tem se expandido muito, muitos escritores surgido e feito aí mudança, mostrando um outro olhar sobre esses países africanos, tá? Então, já pensando nessa pergunta, na verdade eu não vou deixar tempo, mas a gente vai discutindo junto qual a importância da leitura de textos africanos escritos em língua portuguesa. Qual é a semelhança desses países que falam língua portuguesa para o nosso país, Brasil? Falamos a mesma língua. Por quê que a gente fala a mesma língua? O que aconteceu para que um país lá da África falasse a mesma língua que a gente? Por que será que eles falam a mesma língua? Então a gente precisa refletir isso. O que isso significa? Então por que estudar essa literatura é importante? Por que ler, né, ter contato com essa literatura é tão importante? Ou não tem importância nenhuma? Eu não acho que tem importância nenhuma. Então os alunos podem participar, os professores também, fazendo essa reflexão com a gente, né? Trabalhando aí com a gente, o que é uma coisa, por que eu tenho que trabalhar, por que eu tenho que ler, o que será que acontece, hein, professor? Mas estão aí participando, tem uma conexão? O pessoal está entretido na aula, dando boa noite, dizendo que aqui vieram, falando o nome das escolas, e é isso, por enquanto. Tá, então já vamos fazer esse pensamento junto com vocês, essa reflexão, né? Se eu tenho um país lá na África que fala a mesma língua que o Brasil, obviamente, eles foram colonizados pelas pessoas que falam a mesma língua que a nossa.
E o que significou essa colonização aqui e o que significa lá? Quais as consequências? O que a literatura pode trazer para a gente? Tá? Então, o que nós temos aí? Quais são as semelhanças entre nós e eles? O que a gente tem em comum? Então, a literatura e a leitura desses textos vai nos fazer refletir sobre esse processo, né, da colonização e as suas consequências. Isso é só um dos focos, mas tem muito mais coisa para a gente discutir através dessa leitura, tá bom? Então, só para iniciar a aula com essa reflexão. Mas agora, eu tenho aqui, na verdade, eu tirei uns trechos desse quiz. São algumas perguntas para a gente começar a entender esse universo aí, para começar a sintonizar. A primeira, já vou botar na tela para vocês. Vocês têm aí umas bandeiras. E vocês conseguem saber aí na ordem, né? Saberem na ordem quais são os países, né? Referente a bandeira se refere a qual país, né? A bandeira de qual país? Eu vou deixar aí, deixa eu ver quanto tempo. Eu já estou enrolando, né? Na tela. Será que eu acerto? Será que acerta? Então, eu vou deixar na tela aí, deixa eu ver quanto tempo. 30 segundos, 1 minuto, deixa eu pensar. A bandeira, deixa um minutinho pra gente pensar. Um minutinho? Deixa eu pesquisar, deixa Então, eu vou deixar, rapidinho. eu vou deixar 1 minutinho para vocês lembrarem, porque não é tão fácil lembrar a bandeira, né? 1 minutinho e a gente já volta aí. A, B ou C, gente? Vamos lá, então? Olá, alunos da escola Jorge Rame, a professora Marcela está chamando vocês, participem da aula. É isso aí, obrigado, professora, pela sua audiência e pela participação. A maioria dos alunos, professores que está participando aqui no chat conosco, respondeu a letra B. E aí, letra B? O que aconteceu aqui? Vamos ver, gente. A letra A. Opa! Portugal, 1, Brasil, Angola, Moçambique, 4, Guiné-Bissau, 5, é isso aí. Cabo Verde, 6, isto. São Tomé e Príncipe, 7. Timor-Leste. Gente, letra A, isso aí. Mas não tem problema, gente. Eu estava aqui conversando com o professor Mauro, que eu também iria me confundir. Se me perguntasse assim, o pessoal vai ficar, ai meu Deus do céu. Eu sou ruim de bandeira, viu? Eu só saberia até a letra 4. Até o número 4. Nossa, sou ruim de número também, né? Também é ruim de números. É normal, né? Ruim de bandeira. Eu só iria até o número 4. Mas enfim, é só pra gente ter um panorama, né? Conhecer um pouquinho esses países. Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Se não conhece algum desses países, a gente vai tentar trazer o máximo que conseguir aqui nessa aula de hoje, mas terão mais aulas que a gente vai tratar deste assunto. Agora, olha só que fácil, né? Quais países pertencem, né, à PALOP ali? Países africanos de língua oficial portuguesa. Eu vou até ler para vocês para ficar mais fácil. Eu tenho aí a Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Macau. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. O que acontece aqui? A, B ou C? Eu vou deixar 30 segundinhos só essa e a gente já volta. Vale 20 pontos? Da hora, legal. Vamos lá.
Opa, antes de responder o quiz, uma coisinha. Você de Angola que acompanha a nossa aula, eu sei que vocês acompanham a nossa aula. Um grande abraço para vocês. Olha, lá no Instagram vocês nos acompanham. Língua Portuguesa, CMSP_EM, de Angola, acompanhando a aula de Língua Portuguesa do Centro de Mídias aqui de São Paulo. Um grande abraço. Professora Tayana, aqui já tem uma discordância. Alguns apontam para a letra B, outros apontam para a letra C. E a professora Clementina dizendo, estamos mal de geografia. Estamos mal de geografia, para entender, né, o contexto desses países. Tem uma pegadinha aí que eu preparei com muito carinho para vocês. Então, olha o que acontece na letra A. Eu tenho Timor-Leste. Se você for pesquisar, Timor-Leste tem língua oficial portuguesa sim, mas não é um país africano, então estamos mal de geografia, realmente é isso, tá? E eu tenho Macau aqui na letra B, que também fala, apesar que é uma cidade, né, não seria bem um país, é um distrito ali dentro da China, isso, né? Da China, mas, eu já falou de onde é, da China, então não pertence, né, não é um país africano. O nosso foco aqui, então esses dois países que apareceram, eles também têm língua oficial portuguesa, né? Português é uma língua oficial lá, mas não são países africanos, tá bom? Então, só essa dicasinha aí da prof para vocês. A gente já vai para uma outra pergunta, eu acabei pulando, vocês estão vendo 3, mas não liguem que é isso mesmo, tá? Agora valendo 15 então, pontos. Vamos lá. Como se constituía a África pré-colonial? Então, antes dos portugueses chegarem até a África, como que ela era? Não havia uma cultura específica, o que facilitou o domínio europeu. Então, eles não tinham cultura mesmo, né? Letra B. Durante a colonização, os africanos foram minimizados, o que resultou na união de diversos povos autóctones para combater o invasor europeu. Então, veio gente de tudo que é jeito para combater esse invasor. As estruturas da formação socioeconômica eram complexas, formadas por diferenças culturais e com sistemas próprios de governo. Então, tem a A, B e C. Eu acho que dá para deixar. Eu acho que essa eu sei. Já dá para responder direto? Será? Acho que essa eu sei, hein? Ou será que não? Porque eu fui lendo, né? Então dá para fazer. Eu acho que dá. A, B ou C, gente? A, B ou C? Eu posso votar em uma? Pode. Eu acho que é a letra C. Acertei? Olha só, ganhei 15 pontos, que alegria. Tá, então eu tinha aqui, gente, os africanos foram minimizados e aí a união de diversos povos de várias partes para combater as estruturas da formação, porque aqui se fala que era antes, né, pré-colonial, então é antes da colonização. Aqui fala durante a colonização, já acabou, então não tem nem como ser certa saber. Falar que não havia uma cultura específica, nossa, é uma violência falar isso, né? Então as estruturas eram complexas, tá? E formadas por diferenças culturais e sistemas próprios de governo. Então eu vou traz a câmera para mim. Então a gente achar que os países da África eram uma maravilha antes de chegar aos portugueses, não é bem assim. É uma visão muito romantizada de uma situação muito mais complexa. Então, nós já tínhamos problemas, sim, tá? E com a chegada, os colonizaram e tal, vocês vão perceber na formação desses países, muito diferentes do Brasil, como que a coisa se deu ali depois da colonização ainda. Então, os problemas, eles já existiam antes, continuaram e progrediram. Pioraram. Nossa, exponencial. Pioraram, exatamente. Né? Guerra civil depois da independência. Sim, então violência. já percebe que a situação é complicada. Então vamos para mais uma questão aí. No processo de dominação da África, ó, vocês têm que acertar essa, hein? Um dos instrumentos utilizados pelos portugueses foi o quê? A adoção da língua portuguesa como língua oficial, o desenvolvimento industrial que levou os africanos à situação de operários, a reorganização social dos povos africanos pelo processo de miscigenação. Opa, essa vale um tempinho para pensar, hein? Essa vale? 30 segundos então e a gente já volta. Valendo 15 pontos, uma chuva de letra A aqui, professora Tayana, certo? Né, gente? Ficou bem fácil, porque bem faz parte, já está bem contextualizado na aula, né? Então, se você quer dominar um povo,
domine a sua língua, né? Até no livro 1984 de George Orwell ele fala isso, né? Então a nova língua ali vinha para dominar. Então quando eu quero dominar um povo, eu falo, sua cultura não presta, sua língua não presta, sai daqui, vamos catequizar esse povo. Pronto, falei. Vamos para a próxima. Vamos lá. Assinale a alternativa em que se reforça a importância da oralidade para o resgate da cultura africana. Valendo 15 pontos. Então a gente já entende que a oralidade é super importante para resgatar essa cultura. Aquela história que era contada de pai para filho e assim por diante. É assim que a cultura dos países ali da África se perpetuou, tá bom? Então eu tenho aqui a busca por uma... vou ler direito isso aqui. A busca por uma nacional desperta. O teu dormir já foi mais que terreno. Ouve a voz do progresso. Este outro nazareno, que a mão te estende e diz, África, surge et âmbola, de Rui Noronha. A mampzinha é um fruto africano rasteiro, ali onde nasce e cresce a cor verde. José Craveirinha, bem conhecido também. Aquilo que sei... Alguém me legou. Pai, palavra. Mãe, palavra. Palavra anterior. Vem e transforma já o meu futuro. Rui Duarte de Carvalho. E aí, gente? Então, 3 trechos maravilhosos de poemas, né? Qual deles tem fala da importância, reforça a importância da oralidade? E aí? Sim, qual deles, né? Qual deles aí é o que reforça essa importância? A, B ou C? Ou seja, tá procurando qual é o tema, de qual assunto está tratando esse trecho. E aí, gente, dá para responder já. Olha o pessoal respondendo aqui a letra A. Estão certos? A busca por uma nacional desperta. Mudou para C. Não, alguém foi para C. Então, estão em dúvida. Por quê? Vai falar da importância da palavra, né? Até essa importância de resgatar a cultura daquela nação, mas através da palavra. Era com a intenção de resgatar a cultura, mas a importância de valorizar a palavra, né? Pai, palavra, mãe, palavra, alguém me legou, palavra anterior. Sim. O que foi dito antes, né? Eu entendo a confusão com relação à letra A, porque fala de voz, né? Mas o tema, tem outros assuntos ali que o principal assunto ali é a voz, no outro, na letra C, é a palavra. Foi essa confusão. Então, assim, a busca é de nacionalidade, mas, né, dessa cultura nacional, dessa identidade, é isso que eu quero dizer, mas ali o foco era outro. Vamos lá? Mais uma. Qual relação podemos estabelecer entre o modernismo brasileiro, que foi falado nessas aulas aqui, né, várias vezes, e a luta pela independência angolana? Olha que pergunta bacana. Quem estudou as últimas aulas está na ponta da língua. A presença de personagens fantásticos que se identificam com a natureza. Então, eu tenho personagens fantásticos tanto no modernismo como nessa luta pela independência. A busca por uma nacionalidade independente dos padrões europeus. A crítica à literatura parnasiana, né? Então, A, B ou C. Dá para fazer uma confusão? Dá, mas a gente consegue responder. Só tem uma que é impossível ter. Uma aí é impossível. Tem uma desculpa entre outras duas, né? Mas vamos lá. Será que eles conseguiram? Cara, conseguem. Olha, o pessoal está falando a letra B. A gente praticamente comentou já sobre isso, né? Então, parabéns. É a letra B, busca a identidade. Então, busca resgatar essa identidade. E eu vou deixar aí 30 segundos para vocês compartilharem no chat a pontuação de vocês, o que vocês acharam desse quiz, e a gente já volta.
Gente, que legal, tô me sentindo aqui em sala de aula, me divertindo com o chat com vocês, viu? Nossa, pontuação, eu não somei, não fiz a soma, né? Que foi muito ágil, muito dinâmico, né? Um quiz super importante, com temas muito relevantes, e o pessoal ficou, os alunos acharam que só as últimas pareciam de literatura. É verdade, né? É porque o assunto envolve literatura, Muito língua portuguesa e importância, legal. E a palavra aqui, não fez a soma, professora, o pessoal não fez a soma. Não tem importância, tá? Porque é mesmo, para você entender a literatura, você tem que entender a história do povo. Então, por isso que a gente trouxe para esse contexto. E também entender onde está situado. Então, bate lá na tela, já dá uma olhada ali, ó, porque nós temos um mapa desse continente, onde está Cabo Verde, olha lá aquelas ilhazinhas minúsculas. Guiné-Bissau, olha o tequinho de país ali no mapa, né? São Tomé e Príncipe, Angola, que já é bem maior. Eu acho que Angola é muito parecido com o Brasil em alguns aspectos, mais do que os outros, né? E Moçambique, que tem, assim, algumas particularidades, que depois desse livro, Niquete, eu acho que minha visão ampliou muito sobre Moçambique, porque é do outro lado ali do mapa, vocês percebem? Então tem a construção também mais próxima dos povos árabes, é uma região oriental, que já tem costumes diferentes, então isso é muito importante para a gente entender a escrita desses povos, tá? Vou passar muito rapidamente por esses países, eu tenho aí, né, Cabo Verde, a foto aí de Boa Vista, que nós temos como língua oficial portuguesa, a língua falada nas escolas e tal, mas o povo, eles falam aí o crioulo cabo-verdiano, né? Então, eles estão nesse processo de criação da norma culta desse crioulo cabo-verdiano para ser adotada como segunda língua oficial. Então, a gente não tem só a língua portuguesa sendo falada lá, tem outras línguas. Em outras aulas eu aprofundo mais, tá, gente? Que a gente vai voltar nesse assunto. Aí, Guiné-Bissau, tá? Que eu tenho 15% da população falando língua portuguesa. É um número bem pequeno. Então, quando eu falo, quanto mais o país, mais porcentagem aí, 90%, 100% fala língua portuguesa, mais esse país foi dominado. Quanto menos, então eu tenho uma resistência muito maior. Aí eu só tenho 15% da população falando língua portuguesa. Então, é um número bem pequeno e também é um país sofrido, né? A gente tem aí um índice, né, baixo, assim, de desenvolvimento, muito baixo. Então, é um país bem pobre, assim. É difícil falar isso aqui, eu não gosto de falar esse nome pobre, né? Mas o índice de desenvolvimento humano é bem baixo, tá? É um dos mais baixos aí do mundo e a expectativa de vida lá, 46 anos. Isso é importante saber, tá bom? Aí eu tenho São Tomé e Príncipe, que essa daí já é bem diferente esse país. Eu tenho 98% da população falando língua portuguesa. Então vai viajar para um país da África, vai lá, São Tomé e Príncipe, só tem praia, gente, é muito bonito. E o pessoal fala língua portuguesa, 98%. Então lá é igual ao Brasil, né? Vamos para Angola. Angola, eu só tenho 40% da população falando língua portuguesa. Então é um país bem complicado, né? Tem aquele livro, agora me fugiu o nome. Mayombe. O Mayombe, que vai contar muito essa história aí, né? Dessa resistência, a guerra civil. Então é um país bem complicado. Angola, 40% só falando língua. Moçambique, eu tenho um número um pouco maior, 50% da população falando língua portuguesa. Eu tenho muito essa divisão do norte e sul de Moçambique. É como se fossem dois países completamente diferentes dentro de um só. E tudo isso reflete na literatura, gente. Por isso que eu estou falando tanto, para que vocês entendam um pouquinho mais o contexto. E eu tenho, não vou falar dessas palavras, eu vou puxar assim rapidinho, tá? Palavras que têm origem africana. Vocês estão vendo aí? Dengo, axé, fubá, cachaça, quitanda, dendê, caçula, moleque, muvuca, cachimbo, macumba, cafuné. Tá? E aí eu já vou pular, porque está chegando no final da aula, se vocês quiserem saber mais. Eu tenho que falar desses dois países aqui, né? Que eu tenho aí o Timor-Leste, que apesar dele, ele pertence à Ásia, então quase ninguém lá fala língua portuguesa também. Então, eu tenho 90% da população que não fala língua portuguesa. Mas tem uma população que fala, isso é então, importante. eu tenho 10%, por isso que eu também tenho língua oficial portuguesa. Então, esse está na Ásia. E Macau, que é muito interessante, né? Que apesar da língua portuguesa ser oficial, é falada somente por 2% da população. Então, se você for para lá, você tem que saber falar um pouquinho chinês, entender, porque senão você não vai se sintonizar. E lá é uma cidade, assim, que tem a sua lei própria. Dentro da China,
China, né? Tudo que não é permitido na China lá é. Então lá tem cassino, lá o pessoal sai da China no final de semana para passar lá, porque lá é muito mais liberal, sabe? Diferente. A estrutura lá, a arquitetura é toda portuguesa, tá? E a cidade, o pessoal falando chinês. Então são duas culturas ao mesmo tempo. Muito legal Macau. Para vocês conhecerem um pouquinho. Então, gente, se vocês quiserem saber mais também aí, tem 10 obras de literatura africana em língua portuguesa, as 10 fundamentais, para vocês darem uma pesquisada, tá bom? Pesquise poemas e contos escritos de escritores africanos que falam, pensam, escrevem e publicam seus livros em língua portuguesa e compartilhe aí suas impressões conosco. Essa aula foi apenas uma introdução para a gente entrar nesse universo e começar a entender essa literatura. Foi um prazer estar com vocês hoje, né? Então, a gente veio aí para conhecer um pouquinho esses países e entender bem essa literatura. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês, professor Mauro. Agradeço pela participação. Eu que agradeço pela viagem no mundo da língua portuguesa. Quem pensa em língua portuguesa, pensa de um jeito específico. E na África, na Ásia, na Europa, tem gente que pensa igual a gente. Exatamente. E passou por coisas bem semelhantes que vocês vão perceber nas próximas aulas. Beijo grande, avalie a nossa aula e até a próxima, gente. Tchau, tchau.